eu quero falar para vocês o seguinte. O ponto que eu vou tratar aqui sobre... Eu estou explicando primeiro o que é conversão para me explicar o que é falsa conversão. Então, conversão é quando você... Tá, eu vou dar uma linguagem bem simples. Você está sujo e você é limpo. Simples. Aqui uma figura de linguagem. Imaginemos que você caiu numa poça de lama. Está sujo da cabeça aos pés. Você vai ali no chuveiro e toma um banho. Qual é a linguagem? Essa mudança de sair da sujeira, de se limpar. Entende? Techuvá é esse sentido, nessa linguagem figurada. Agora, há um ponto aqui a se falar quando essa conversão ela não é genuína. Ela não é autêntica, ela não é verdadeira. Por quê? Porque a Techuvá ela tem um ponto que muitas das vezes não é visto. Porque as pessoas às vezes olham a aparência, né? A pessoa está indo para um culto, a pessoa está membrada, né? A pessoa fala muito de Deus. Mas a evidência que o indivíduo realmente está em conversão não é exatamente o que ele fala ou o que aparenta ser, mas de fato, em verdade, o que ele está sendo, tá? Em sua verdade íntima, em seu ser. E aqui entra uma questão. A pessoa ela pode começar a frequentar uma religião ou um culto, começar a ouvir falar de Deus e até falar de Deus e não ser convertido. João, quando ele está lá diante dos fariseus, ele fala o seguinte: vendo, porém, ele, capítulo 3, verso 7 de Mateus, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aqui está o ponto. Frutos dignos de arrependimento. Lembra? Techuvá? Então, frutos de Techuvá. Frutos de conversão. Fruto é o que, Cunha? Fruto é ação. Fruto é uma ação. Nessa linguagem bíblica. Então, eu posso traduzir. Produzir. Produzir é o que? Fazer. Executar. Tá? Agir. Fazei, pois frutos, produzi, pois frutos, produzi ações. Produzi ações que comprovem o vosso arrependimento. E aqui está a questão. Às vezes, você pode estar frequentando uma denominação, você pode estar em um grupo e até fazer algumas ações. O ponto central é que, se de fato você estiver fazendo uma techuvá verdadeira, essas ações elas são uma manifestação, uma ação que já é que produz de uma pessoa que genuinamente se converteu inicialmente por dentro. Quando você está em verdadeira techuvá, existe uma mudança em você e você vai produzir os frutos normalmente, frutos de comprovações. Aqui há o ponto de fazermos a separação do que é falso e do que é verdadeiro. Então preste atenção. Pessoas que realmente estão em techuvá, elas têm algo diferente. Elas foram tocadas por Deus, mudadas por Deus, dentro do seu eu interior, dentro do seu ser, dentro da sua alma,
dentro da sua existência e ela produz aquilo que já foi mudado aqui dentro. Às vezes, a pessoa ela pode até ter algumas ações, mas se ela não for mudada aqui, de fato, ela não vai conseguir manter-se naquela linha de perseverança e continuação. Então preste atenção. Alguém que é de fato, ele é com comprovação e com verdade. E aqui está o ponto. Vivemos num tempo tão difícil, vivemos num tempo de pessoas que são... Estamos num tempo de religiosidade, muitas igrejas, muitas pessoas falam de amor, muitas pessoas falam de Deus. O ponto... O quanto elas de fato fazem do que falam. Como assim, Felipe? Elas estão fazendo o que elas falam. Porque você vai ouvir pessoas falarem de amor. Uma vez eu vi um filme baseado em fatos reais. Faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. E uma das cenas do filme me chamou a atenção quando um homem, ele estava indo para o carro e umas crianças pedintes estavam pedindo ajuda. E aí o filme mostra, isso foi baseado em fatos reais. O homem foi, pegou do bolso um negoção assim de dinheiro e disse para as crianças, não tenho trocado. Devolveu o dinheiro pro bolso e disse, Deus abençoe vocês. Entrou no carro, frequenta culto, fala do amor de Deus, mas talvez nunca de fato se converteu. O maior perigo é as pessoas acharem que são e de fato não serem. Por isso que João disse para os fariseus, um banho nesse rio não é suficiente. Vocês têm que mudar a vida de vocês. Caráter, conduta, estilo de viver, entre outras palavras, parafraseando, trazendo aqui uma exposição clara e objetiva, o que João Batista está falando aqui em Mateus 3 é o seguinte, não adianta vocês virem o batismo de arrependimento e não se arrependerem. Pegou? Não adianta vocês falarem de amor e não viverem o amor. Não adianta você falar que é, se de fato não é. Não adianta você aparentar ser algo que em sua verdade de fato não é. Então quando você fala que está em arrependimento, você não está querendo dizer que você mudou de religião. Deixei de ser evangélico, agora sou judeu. Porque isso é uma coisa tão, me desculpe, insignificante mudar os termos. Às vezes eu digo o seguinte, que às vezes as pessoas trocou 6 por meia dúzia. O ponto central aqui, Deus não está te chamando para você ser judeu, nem para você ser cristão. Ele está te chamando para você ser obediente. E ele não está falando para você fazer, praticar, para mostrar para os outros. Ele está dizendo que você tem que ser, porque de fato para agradar a Deus tem que haver esta mudança.